Bem, voltamos, minha gente. Por alguma razão, o vídeo está desligando, mas, para nossa sorte, existe o pause, né? Então, se o problema persistir, eu vou ter que usar o laptop, mas, por enquanto, vamos tentar mais uma vez aqui pelo computador mesmo. Eu já tinha comentado cerca de 15 minutos, né, que ficam como aspectos introdutórios dessa segunda parte do curso, e assim eu vou postar lá no blog, né? São questões de, enfim, metodologia, cronologia do curso e questões gerais que ficam, portanto, nessa primeira publicação. E agora nós vamos direto para a retomada, que seria a primeira aula expositiva de fato, né? Bem, nós, como eu comentei com vocês, nós já tínhamos tido... Deixa eu fechar já, só um segundo. Nós já tínhamos tido 6 aulas, com diversas temáticas, mas sempre relacionadas a esse módulo 1. Tá? Então, nós partimos lá do final do século XIX, falando da experiência colonial, do imperialismo. Daí fomos para o debate do início dos nacionalismos afroasiáticos, as planideologias, etc., como foi isso na África, como foi isso na Ásia, de forma sintética, o efeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na colônia e também na consolidação desses nacionalismos que estavam então surgindo, e, finalmente, o início das descolonizações propriamente ditas, né? Então, pós-guerra, começando pelo Sudoeste Asiático, né? Dali, Sudoeste Asiático e Extremo Oriente, né? E dali para o Oriente Médio, depois para o norte da África e a África subsaariana final. Então, tudo isso nós tratamos, ainda que de uma forma bem resumida, né? Isso há um conjunto de slides, né, que é a emergência do Sul, que trata exatamente desse assunto. Um dos motivos pelos quais eu optei pelo Zoom, apesar das críticas que se possa fazer, é que ele permite o compartilhamento de slides, né, aqui durante a aula. Eu acho que isso é algo que eu vou recorrer frequentemente, porque ilustra mais o que nós estamos comentando. Mas, como eu disse para vocês, se vocês tiverem outras indicações, nós podemos, na próxima aula de sexta-feira, testar outro aplicativo, outra plataforma para isso, para essas aulas vídeo. Bem, então, vamos lá passar pelos slides em relação a esta emergência do Sul, né? Bem, vamos lá, voltando então. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ok. Terceiro mundo, slides, módulo. Ok. Vamos lá, creio que vocês estão me acompanhando aqui, né? Emergência do Sul Global. Então, olhando lá nos primeiros slides, tirando os da introdução, né, que colocam as questões gerais do curso, nós temos aqui a emergência do Sul Global. Então, falamos da expansão do colonialismo. Claro, o colonialismo começa aqui, né, começa aqui na América, muitos anos atrás, né, no século XIX, uma enorme expansão, né, para a África e para a Ásia também. Em algumas regiões, situações de fato de semicoloniais. Então, aqui não, né? Na África a coisa
foi mais forte, né? O colonialismo se consolidou mais rapidamente também, então temos a África em 1880, a África em 1914, houve uma diferença importante, né, após a Conferência de Berlim. Estamos falando nesse momento, né, porque a emergência do Sul, né, emergência do Sul em relação a este colonialismo que se consolida no século XIX. Em relação a isso, né, a primeira parte do século XX é um momento de emergência do Sul global, que além do fato da Revolução Industrial, né, um elemento importante que encadeou, né, essa emergência do Sul global foram as duas guerras, porque elas criaram a margem de manobra para a consolidação dos movimentos nacionalistas, né, do Sul global. Esse nacionalismo, como eu disse para vocês, foi sempre um nacionalismo bem ocidentalista, né? Nós falamos bastante do Gandhi, lembre-se, mas o Gandhi era uma exceção à regra, né? Porque ele acreditava que o nacionalismo indiano não era muito mais do que uma tentativa de ocidentalizar os indianos, né? Então, ele defendia uma civilização, um ressurgimento da civilização indiana como uma alternativa ao nacionalismo indiano. Mas vejam, o Gandhi, né, um peixe fora d'água dentro dessa geração dos primeiros líderes e intelectuais, né, do terceiro mundo, né, no final do século XIX, início do século XX. Na sua maioria, como eu disse para vocês, bem ocidentalizados. Né? Então, em relação à África, eu citei para vocês ainda aqui rapidamente Blyden, Marcus Garvey, Du Bois, não todos africanos, aliás, entre esses que eu citei, nenhum deles era por naturalidade, né? Embora tenham lutado muito pela África, pela descolonização da África já à sua época, final do século XIX, início do século XX. Então, todas, no caso da África e da diáspora africana, que tem uma presença e uma importância grande, né, no início desses movimentos nacionalistas, né, na África, nós temos uma raiz, né, ocidentalista bastante forte, todo esse ativismo. Nós temos, no caso da África, a importância grande do Congresso de Manchester, do movimento pan-africanista. O movimento pan-africanista nasceu anteriormente, no século XIX, mas como movimento institucional, em 1900, na primeira conferência, e a partir de então nós tivemos mais 4 congressos na primeira metade do século XX até o Congresso de Manchester em 45. E qual que é a importância desse Congresso de Manchester, como eu comentei anteriormente? É um congresso que vai reunir as diversas correntes pan-africanistas, não é um congresso de uma ou outra corrente, mas de várias dessas correntes, né, em prol de um único objetivo, que vai ser a descolonização africana, e, além disso, é o congresso em que os africanos passam a ser os principais participantes da Conferência Pan-Africanista, a fato que não tinha existido anteriormente. Então, em relação à África, esse congresso de Manchester, de 45, né, há outros também, claro, né, para a África como um todo foi muito importante. Em relação à África chamada francófona, né, de língua francesa, né, nós temos outras conferências dadas entre guerras também. Mas, enfim, tudo isso foi tratado, ainda que sumariamente, ali na primeira parte. Né? Em relação aos nacionalismos asiáticos, há também a influência dessas pan-ideologias, né? Então, assim como o pan-africanismo teve a sua importância para o nacionalismo africano, nós temos o pan-islamismo, o pan-arabismo, os pan-sionismos, o pan-asiatismo japonês,
Nós temos várias formas de ideologias culturais ou raciais, entre aspas, né, étnicas, que foram importantes para o nacionalismo asiático, assim como o pan-africanismo foi para o africano. Nós temos também o exemplo de alguns países que, no mundo asiático, foram símbolos da resistência ao colonialismo. Então, assim como em relação à África nós tivemos a Etiópia, que em parte o Egito, no caso asiático nós temos o Japão, que derrotou a Rússia em 1905, que iniciou a Revolução Meiji na década de 1870. Nós temos também a Turquia, que vai conquistar a sua independência já na década de 20. Então, são dois países que são muito importantes como países, não só do ponto de vista simbólico, mas também como países que vão impulsionar essas pan-ideologias e também os movimentos nacionalistas de outros países, no mundo árabe e no mundo asiático, mais a leste. Bem, em relação ao Japão, há uma importância ainda maior, porque o Japão, como vocês se lembram, ele ocupou efetivamente, colonizou boa parte do Sudoeste Asiático, e também a China, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos um país asiático que, neste momento de colonialismo europeu, conseguiu não só se impor e derrotar boa parte do poderio europeu, como também estabelecer a sua dominação sobre outros países do Sul. E isso, como eu disse para vocês, foi um elemento importante para que o nacionalismo asiático também conseguisse se consolidar mais rapidamente do que os africanos, porque a presença japonesa, inclusive do colonialismo, do semicolonialismo japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, ela abriu espaço para a afirmação de nacionalismos mais alinhados ao viés imperial japonês. É claro que foi péssima para os nacionalismos, digamos, mais aproximados da linha comunista, no caso do Sudeste Asiático. Mas, por outro lado, foram positivos no sentido de afirmar uma autonomia desses países durante alguns deles durante o entreguerras, mas sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, toquei aqui rapidamente em alguns pontos que também fizeram parte da nossa conversa. Um deles foi a influência da Internacional Comunista nos nacionalismos afroasiáticos. Então, a Revolução Russa, a formação posterior da União Soviética, teve um papel determinante, determinante talvez seja exagerado, mas teve um papel importante, relevante na formação desses nacionalismos terceiro-mundistas, entre-guerras. É o momento em que esses nacionalismos conseguem, não entre-guerras, conseguem também se massificar também, porque antes eles eram ainda a expressão de uma elite pequena dentro das colônias, dessa elite ocidentalizada, por razões que não posso discutir aqui, tinha conseguido se educar formalmente nas escolas europeias e, com isso, enfrentar os europeus com sua própria ideologia. Então, nesse período da década de 30, em parte por conta da Primeira Guerra Mundial, em parte por conta também do apoio soviético, nós temos e esses nacionalismos conseguem começar a se consolidar um pouco mais. Então, nós temos relações já bastante próximas entre os soviéticos, na década de 20, entre os soviéticos e algumas lideranças do terceiro mundo,
o Kemal Atatürk na Turquia, Sun Yat-sen na China, Nehru na Índia, todas essas lideranças e muitas outras são convidadas a participar de conferências e também da Escola de Moscou, né, na própria União Soviética. Né, o princípio da autodeterminação dos povos, assegurado pela União Soviética, né, e em particular pelo Lenin, nesse período também é muito importante. Vale lembrar, é um princípio que não é só defendido pela União Soviética, mas também pelos Estados Unidos, né, a partir da enunciação do Woodrow Wilson. Né, então, é um princípio que domina, domina, seria um exagero dizer, mas que torna-se relevante nas relações internacionais depois da Primeira Guerra Mundial, né, para defender a capacidade dos povos de se autodeterminar, né, diante dos outros que os colonizaram anteriormente. É claro que, para a geopolítica soviética e estadunidense, é um princípio importante, né, porque estamos no momento de ascensão desses dois países na ordem internacional, essa nova ordem internacional que vem com a crise europeia, né? E é um princípio que, obviamente, interessa a essas duas potências enunciar também, porque, ao se autodeterminar essas novas nações, esses povos, em relação ao colonialismo, ao se determinar, esses povos também podem estabelecer relações mais diretas, né, mais profícuas com essas duas novas potências que estão surgindo. Daí não se deve chegar à conclusão, né, de que as descolonizações posteriores, né, tenham sido só uma consequência, né, desse apoio direto e indireto, né, soviético e estadunidense. Seria uma conclusão, né, exagerada do que foi exposto. Né? A descolonização existiu porque existiu o nacionalismo afro-asiático como movimento social, né? Como um movimento de afirmação dos povos dessas regiões. E foi isso que propiciou essencialmente a descolonização, muito mais do que o apoio desse ou daquele país, mas é claro que esse também foi um elemento importante. Bem, contextualmente, lembre-se, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram elementos de destaque nesse contexto, porque, em primeiro lugar, são movimentos que são fatos históricos, né, não movimentos, são fatos históricos que provocaram uma crise econômica grande nas colônias, né, que enfraqueceu os laços de dominação do sistema colonial também, né, e, por outro lado, levou à militarização, né, dessas colônias, sobretudo em relação ao aos corpos militares que foram formados com as populações nativas das colônias que foram defender as metrópoles na Primeira Guerra Mundial, né, e mais ainda marcadamente na Segunda Guerra Mundial. Então, por essas diversas razões, na Primeira e a Segunda Guerra Mundial são momentos de afirmação das colônias, ou da descolonização, melhor dizendo. Bem, o que mais conversamos aqui dessa primeira parte do curso? Acho que uma questão fundamental aqui, obviamente, é a formação da Liga, né, contra o imperialismo e colonialismo em Bruxelas, em 1927. Né? Então, nós temos poucos slides sobre a Liga aqui, mas foi um fato histórico importante, conhecido na literatura especializada, né, como o primeiro evento terceiro-mundista, de fato. Né? Então, a Liga de Bruxelas, em 1927, né, como eu tinha comentado, foi organizada, né, pelas lideranças terceiro-mundistas, né, mas com o apoio da Internacional, né, e dos governos também do Kuomintang, da China e do governo mexicano. E, neste momento, né, pela primeira vez,
nós temos uma reunião internacional consagrada à descolonização. Então, é o primeiro grande evento que defende o fim do colonialismo explicitamente, e cria não só uma solidariedade, mas cria efetivamente parcerias e estratégias anticoloniais, entre os participantes, as individualidades, mas também as organizações sociais que lá estiveram. Bem, em relação à descolonização propriamente dita, nós, enfim, já conversamos sobre alguns fatores, que impulsionaram um movimento mais forte, em primeiro momento no sul, lá no Extremo Oriente, no Sudeste Asiático, aí estamos lá especificamente sobre isso. A importância da Índia também, que eu nem comentei agora, mas comentei a época. A formação do Congresso Indiano veio de 1885 ainda, foi uma das primeiras organizações nacionalistas já dentro do terceiro mundo, estou dizendo, no mundo afroasiático, obviamente. Então, o primeiro congresso, os primeiros congressos da Liga Muçulmana também, início do século XX, Congresso Árabe, Congresso dos Povos Asiáticos, mas eu destacaria aqui a formação do Congresso Nacional Indiano, que é o grande partido nacional da Índia, já em funcionamento, portanto, dentro da própria estrutura colonial, ainda quando da formação do colonialismo. Bem, então temos aí as datas das primeiras independências nacionais, asiáticas e africanas. Então, veja, começamos lá com o Vietnã, 1945, a liderança do Ho Chi Minh. Eu contei para vocês que o Ho Chi Minh e o Mao Tse-tung eram nacionalistas e comunistas ao mesmo tempo. O Ho Chi Minh, ele tem um texto dele na bibliografia complementar, que é muito interessante, em que ele conta, um texto biográfico, que ele conta como ele chega ao leninismo por conta do seu nacionalismo. E o Vietnã, já há séculos, lutava contra a dominação colonial de diversas nações no seu território. Não era algo novo para os vietnamitas. O Ho Chi Minh é só mais um líder nessa longa história de resistência vietnamita. E é claro que esse elemento é um elemento importante para explicar também por que esse movimento afroasiático, terceiro-mundista, ganhou força tão rapidamente, porque são sociedades, digamos, nações antigas também. E esses movimentos tornaram-se mais fortes justamente onde essas sociedades tinham maior densidade social e histórica também. Um segundo que eu vou ter que dar um pausa. Deixa eu ver se isso está correto aqui. Ok. Voltando. Isso. Bem, então, estávamos já no fim aqui do congresso. Então, aí, as datas das primeiras independências nacionais asiáticas africanas. Eu falava do Ho Chi Minh. Então, o Ho Chi Minh é uma figura importante nesse contexto, porque
ele é dessas lideranças comunistas que vai aderir ao nacionalismo à época, então vai tornar a força do movimento da descolonização uma força a favor do socialismo e do movimento comunista, a partir da Internacional Comunista. E é um movimento que inclui outras lideranças comunistas de época nesse sentido, porque desde Lenin, né, vão ver a libertação nacional como parte da Revolução Socialista Mundial. Então, nós temos aí, evidentemente, o Mao Tse-tung, né, o Mao Zedong, posteriormente, e outras lideranças, especialmente do mundo asiático, que vão fazer esse mesmo movimento. Eles vão se tornar o comunismo uma força para a Revolução Nacional. Não só a partir do mundo urbano, mas especialmente a partir dos camponeses e do mundo rural. Então, o Ho Chi Minh e o Mao Tse-tung são as grandes lideranças nesse contexto, né, nessa perspectiva. Então, eles vão tirar o marxismo da sua tendência eurocêntrica e vão transformar o marxismo numa arma teórica de revolução para o terceiro mundo e para a revolução socialista mundial. Outras lideranças, como eu disse para vocês, comunistas, pelo contrário, né, na década de 30, no pré-guerra, vão se afastar da Internacional Comunista e vão para a luta da descolonização, a luta anticolonialista, por conta da posição da articulação da Frente Ampla, né, pelo Stalin, pela Internacional lá na década de 30, por conta da consolidação do nazifascismo na Europa. Bem, há também, digamos, as lideranças que não estavam próximas, né, da Internacional Comunista nesse período, evidentemente, né, como o Gandhi, por exemplo. E nós temos aí, né, pós-guerra, logo posterior à Segunda Guerra Mundial, as primeiras independências, né, do sul global, no mundo asiático, então o Vietnã, a Índia, né, a Indonésia, em 49 a Revolução Chinesa, né, são todas essas primeiras independências nacionais são absolutamente fundamentais para a formação do terceiro mundismo. E de 50 a 53 nós temos a grande tragédia, né, a grande crise da Guerra da Coreia, né, que marca tragicamente, né, o início militar, né, da Guerra Fria, e cria em todo o sul global, em todo o terceiro mundo, para usar um termo menos anacrônico, né, essa percepção de que era necessário que os países que estavam saindo do colonialismo se articulassem para criar uma força independente, né, autônoma diante da Guerra Fria. Então, a Guerra da Coreia foi um fato histórico importante para a formação do terceiro mundismo. Essas descolonizações, né, então, elas se iniciam lá no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, no caso da China, para depois chegar a boa parte do Oriente Médio. Né? Nós temos também a formação da Liga Árabe, lembra-se que eu comentei sobre isso, em 1945 também. E, finalmente, na África, na década de 50 já. Então, Nasser assume o poder no Egito, em 52. O Egito, à época, estava numa situação semi-colonial, né, dominado por uma monarquia muito subjugada ao poder inglês. E o Nasser vai romper com esse fato, realizar a Revolução Egípcia, tornar-se presidente desse país, e vai ser uma das lideranças posteriores absolutamente de destaque do terceiro mundismo. Nós temos o Kwame Nkrumah também. O Nkrumah, de fato, já tinha um governo bastante autônomo, né, na Costa do Ouro, né, mas a independência nacional
formal, que faz em 57, né? E o Kwame Nkrumah vai se tornar assim, o primeiro presidente de um país independente, né, da África, e vai levar também o terceiro mundismo no alinhamento para a África, com força para a África desde então. Bem, então, o que nós temos nesse momento, né, do pós-guerra é o crescimento de uma solidariedade política e diplomática, né, no mundo asiático, né, que conforme a descolonização avança para o mundo árabe e o mundo africano, também vai se difundindo para essas outras regiões. Mas, para ser mais enfático, vale dizer que essa solidariedade que nós chamamos de terceiro-mundista, posteriormente, ela se forma sobretudo na região do sudeste asiático, né, por conta da força já da Guerra Fria nessa região, né, e posteriormente e por conta da Guerra da Coreia. Então nós temos a Conferência de Colombo, de 54, né, organizada pela Birmânia, Ceilão, Índia, Indonésia, Paquistão, né, que vai ser o germe que vai formar posteriormente a Conferência de Bandung, né? E já nessa época, né, nós temos, né, já uma solidariedade diplomática, né, desses países recentes colonizados do Sudeste Asiático na ONU. Bem, então as três ondas de descolonização, aí mais detalhadamente colocadas, e acho que com isso a gente termina esta primeira parte. Eu fui um pouco mais pormenorizado nisso, porque faz tempo que discutimos esse assunto. Então, fiz questão de enfatizá-lo mais demoradamente. Mas creio que, a partir de agora, nós podemos ser também um pouquinho mais sintéticos. Né? Bem, para além dessa contextualização, a partir dessa contextualização é que a gente começa a falar efetivamente do nascimento do bloco do terceiro mundo, cujo marco inicial é a Conferência de Bandung, em 1955. Né? E nós falamos bastante de Bandung. Né? Estão aí os principais líderes da conferência, à época. Né? Discutimos os pontos primordiais da conferência. Agora, qual é, digamos assim, historicamente falando, né, qual é a novidade de Bandung? Quais são as novidades que Bandung traz para as relações internacionais? Inicialmente, é sempre bom lembrar, Bandung é absolutamente pioneira na sua própria existência. Nunca antes na história das relações internacionais nós tivemos uma conferência de tal envergadura, né, que envolvesse apenas os países subjugados do sistema internacional. Então, esse é um fato histórico absolutamente novo, né, que não tinha existido até então. Só isso já coloca Bandung na história das relações internacionais. Além disso, né, Bandung teve uma coerência, né, que tem que ser destacada. Por quê? Porque, embora Bandung tivesse, ou tenha colocado diversas temáticas na ordem do dia, né, do ponto de vista dos países descolonizados, Bandung também colocou essas várias temáticas
dentro de um princípio específico, né, que foi o princípio da autodeterminação. O princípio da autodeterminação, ele se transforma e se amplia nas mãos dos países terceiro-mundistas. Eu disse que já anteriormente que ele foi um princípio já colocado, né, tanto pelo Lenin, pela União Soviética, portanto, quanto pelos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, após a Primeira Guerra Mundial. Mas esse princípio, né, que se referia substancialmente às questões políticas, administrativas, ou seja, da independência nacional, direito à independência nacional dos países, né, ele se torna um princípio filosófico, cultural, econômico, político, nas mãos desse movimento terceiro-mundista que está se formando, né, a partir de Bandung. Então, o que nós fizemos em boa parte do primeiro módulo foi conversar um pouco sobre essas várias faces do terceiro-mundismo. Bandung não coloca só, não colocou só um desses elementos em jogo. O princípio da autodeterminação, ele é um princípio que é defendido em toda a sua amplitude pelos terceiro-mundistas. E isso dá coerência à Conferência de Bandung. Isso cria aquilo que posteriormente chamou-se, né, do espírito de Bandung. Bandung teve um espírito próprio que ficou, que foi essa tentativa de criar uma filosofia da descolonização. E não foi algo inventado, mas foi algo trabalhado com características próprias, portanto, por esse movimento terceiro-mundista que estava se constituindo à época. Então, nós temos aí alguns elementos que já estavam lá em Bandung, né, a questão do antirracismo, direitos humanos, o diálogo civilizacional, né, tantas diversas civilizações, porque eles viam a Europa como uma das civilizações humanas, não a única civilização. Os indianos se viam como uma civilização própria, os chineses, os japoneses, boa parte também dos países africanos se colocava nesse sentido, e entendiam que havia necessidade de constituir este diálogo de civilizações, portanto, de altas culturas, né, num plano de igualdade. O segundo ponto, o combate à fome e à miséria, que era um princípio básico, né, sempre foi a bem terceiro-mundismo, né, mas está colocado lá já em Bandung. A questão da cooperação sul-sul, que se torna um elemento primordial desse debate a partir do final dos anos 70, mas já estava lá em Bandung. A questão da industrialização, do direito à industrialização e ao desenvolvimento, a necessidade da educação formal, de saúde pública, a defesa de um comércio internacional mais justo, como nós vamos ver depois em todo o debate da UNCTAD, da nova ordem econômica internacional, e a defesa de um papel mais afirmativo, mais decisivo na ONU, no plano internacional. Todas essas questões estão em Bandung. Então, Bandung, a grandeza de Bandung é não ter sido só uma coisa, digamos, não ter sido só a promoção de um debate econômico, ou só a promoção de um debate político, mas de ter sido um local de promoção dessas diversas temáticas dentro de um princípio próprio, né? E isso trouxe coerência a esta conferência em particular, né? E, em grande parte por conta disso, né, Bandung tornou-se um marco nas relações internacionais. Eu pulei aqui a questão do neutralismo, mas é claro, é absolutamente essencial também o neutralismo em relação a
Guerra Fria. É até um ato falho interessante, porque o neutralismo geralmente é considerado quase que a única questão do terceiro mundismo. Mas vejam que é uma das questões, né? Não é a única. Bem, aqui estão algumas das lideranças africanas desse movimento, então, o Kwame Nkrumah, o Sékou Touré, no final da década de 50. Nós temos essa conferência, né, dos povos da África, liderada pelo Nkrumah em 1958, que vai ser muito importante para o movimento pan-africanista, mas também para o terceiro mundismo. Né? Nós temos a Conferência de Solidariedade dos Povos da Ásia e da África, no Cairo, em 1957. Né? Lembra-se que o Cairo, do Nasser, se torna uma fonte, né? Se torna um local de destaque desse terceiro mundismo, né? Do final dos anos 50. Nós temos, em 1960, o ano da África, né? Que vai trazer muitos outros países africanos, né, para o movimento terceiro-mundista e a descolonização. Né? É claro, eu estou aqui fazendo uma generalização. Né? Essa descolonização africana nós vimos com mais detalhe. Perdão, aqui fomos para outra coisa, não tem nada a ver. Né? Nós vimos com mais detalhe nas aulas, né? Mas havia muitas disputas também dentro do campo político africano no momento da descolonização, né? Em relação a que rumo a África deveria tomar no mundo pós-colonial. Fala que, e vale destacar sobretudo a divisão entre o grupo de Monrovia e o grupo de Casablanca, né? Mas, enfim, é um momento em que a África entra nas relações internacionais como um sujeito próprio. É algo bastante relevante para o que estamos aqui discutindo. Bem, então, no imediato, digamos, pós-Bandung, nós temos um mundo dominado, obviamente, pela Guerra Fria, mas em que os países recentes colonizados também conseguem se colocar, né, a partir da formação desse terceiro mundismo. Bem, qual que é uma questão relevante aqui para continuarmos na discussão? Qual uma das questões relevantes que vale a pena citar aqui desse debate? Uma dessas questões que eu analisei com vocês foi o fato de que, apesar desse movimento terceiro-mundista ter se consolidado, né, a partir do Bandung, né, esse movimento terceiro-mundista, já a essa época, né, ele teve muitas dificuldades para se tornar um movimento efetivo de afirmação do Sul. Né? Sobretudo porque ele não tinha um poder financeiro, econômico, um poder militar próprio. Né? E nós vemos isso como, evidentemente, como algo que dificultou muito a concretização desse terceiro mundismo para além do campo político diplomático. Né? E o primeiro grande exemplo disso, né, foi a crise do Canal de Suez, como eu contei para vocês. Há vários outros fatos históricos que a gente podia citar. Né? Mas a crise de Suez ela é reveladora porque ela é de 1956, né, logo após a Conferência de Berlim. E lá em Suez, né, nós podemos ver já, né, um dos elementos de fraqueza desse terceiro mundismo, né, na prática, que era a ausência de uma força militar própria. Né? Então, como eu disse, como eu contei a época, né, se não fosse pela intervenção soviética,
dificilmente o Nasser teria saído vitorioso da crise de Suez, né? E outros fatos como esse, né, como o que aconteceu também com os cubanos depois da Revolução Cubana, né, deixaram claro a todos que, apesar do que se estava fazendo para a constituição desse bloco terceiro-mundista, né, desse projeto terceiro-mundo, né, seria muito difícil que esse terceiro-mundismo se constituísse, de fato, como um bloco político com força, né, de se colocar efetivamente, né, e dar alternativas concretas para a disputa da Guerra Fria, né? No entanto, foi justamente isso, né, que foi destacado, né, na segunda grande conferência terceiro-mundista, né, que foi a Conferência de Belgrado, né, de 1961. Né, essa tentativa de colocar-se perante a Guerra Fria. A importância dessa conferência fez muitos comentaristas acharem que o terceiro-mundismo se resumia ao não alinhamento, ou ao neutralismo positivo, né, o termo que era usado à época. Mas isso, digamos, é uma meia-verdade, como eu já disse para vocês anteriormente. Belgrado, perdão, coloca, né, então, alguns fatos históricos importantes, no final dos anos 50, início dos anos 60. Belgrado reforça esse viés, em particular, do terceiro-mundismo, no plano da política internacional, né? E as outras questões são questões que já se tornam secundárias diante dessa primeira, da necessidade da paz mundial, do desarmamento, né? E digamos, da constituição, né, do terceiro-mundismo como um bloco diplomático, né, que tivesse relevância, né, no plano das relações internacionais, né, dos anos 60. Quer dizer, a política, especialmente na política internacional, se torna, em Belgrado, o grande eixo do terceiro-mundismo. Nós vimos à época que justamente isso é uma das razões, né, da ausência chinesa e das críticas indianas a Belgrado também, né? Porque para os chineses que muito apoiavam o terceiro-mundismo na época, como eu comentei já pormenorizadamente no curso, né? E para os indianos, ao fazer esse direcionamento, de fato, Belgrado estava fazendo uma redução do potencial, né, do terceiro-mundismo e do espírito de Bandung. E a proposta dos indianos e dos chineses, pelo contrário, né, era a constituição de um segundo Bandung, como eu contei para vocês. Mas, bem, vale lembrar, né, de uma questão particular, prática, que diferencia Belgrado também de Bandung, que é o fato de que em Belgrado só podiam participar os países que não tivessem bases militares ou não tivessem alianças militares com os soviéticos ou os americanos à época, né? O que foi um diferencial grande em relação a Bandung, que defendia esse não alinhamento, mas de uma forma ainda bastante genérica, né? Sem colocar nenhum fator nenhum fator decisivo para definir essa pertence ou não ao bloco do terceiro mundo, né, como está lá em Belgrado. É claro que Belgrado também teve essas características, né, por conta da influência
de um dos seus organizadores, né, que foi o Tito, né, à época. Mas vejam, ali, né, vamos ver o outro lado da questão também. Ali se formou o movimento dos não alinhados. E o movimento dos não alinhados, ele não nasceu e morreu em Belgrado, como diz a bibliografia a entender. Nós tivemos várias conferências do movimento dos não alinhados desde então, né? E elas continuam ocorrendo. Vale lembrar, falarei novamente, depois da ONU, é a segunda grande organização internacional em número de participantes. São movimentos não alinhados até hoje, né? Mas o movimento dos não alinhados, ele, embora, apesar do nome, né, e apesar de ter nascido de fato com essa característica, como eu comentei anteriormente, de colocar-se como uma terceira força nas relações internacionais, enfatizar tanto essa questão, né, o movimento dos não alinhados, ele também, por força do terceiro mundismo ser heterogêneo, né, ter outras questões envolvidas, né, ele também mudou de característica, né, ao longo desse longo período. Então, já em 64, né, na segunda conferência no Cairo, né, eu destaco aqui a famosa frase do Nasser: a pobreza, tá ali, né, a pobreza e riqueza não podem coexistir pacificamente. Vou ter que pausar novamente. Bem, ok, desculpa, gente. Então, falamos do movimento dos não alinhados, que é um movimento mais amplo, né, como é o terceiro mundismo, mais amplo do que o nome diz. Né? Dá a entender que é só uma questão em relação à política internacional. Né? Bem, então, nós temos, isso fica claro, né, nos próximos encontros do MNA, a partir de 64, eu citei a frase do Nasser, né, pobreza e riqueza não podem coexistir pacificamente, fazendo referência, fazendo uma ironia, né, em relação à coexistência pacífica, entre aspas, entre a União Soviética e Estados Unidos da época. Bem, outro exemplo claro, né, dessa multiplicidade do que foi o terceiro mundismo está na Tricontinental de Havana, de 66. Né? Por que isso? Né? Porque a Tricontinental, como eu tinha contado para vocês, né, é um movimento, ela é uma conferência, perdão, deixa eu puxar aqui. Né? Ela é uma conferência de exceção do terceiro mundismo. Ela é uma conferência anti-hegemônica dentro do movimento terceiro-mundista. Apesar dela ter se tornado tão famosa posteriormente, ela é uma conferência que se explica muito pelo contexto de época. Por que isso? Porque é uma conferência no momento de radicalização da esquerda mundial, por conta da polarização da Guerra Fria de época, né? Do fato dos Estados Unidos, sobretudo, né, a partir dos anos 60, ter abdicado da coexistência pacífica, né, e ter passado a uma política externa intervencionista, cada vez mais intervencionista e militarista, né? E isso faz com que os movimentos de descolonização ainda existentes na África e na Ásia obrigam esses movimentos a ter que se radicalizar, né? Não é exatamente uma escolha primária deles, inicial, mas assim como aconteceu em Cuba, né? Eles são obrigados a se radicalizar para a esquerda,
né, prepara a luta armada diante dessa militarização e dessa polarização política crescente, né, da Guerra Fria e desse expansionismo, desse militarismo estadunidense de época, né? E, portanto, isso, digamos, transforma o campo político internacional também num campo político em que as grandes potências lutam a partir do terceiro mundo, né? Esse período ele é um período de relativa paz entre os países centrais, mas é um período extremamente problemático. Vamos lá, gente, desculpe, voltando. É isso, ensino à distância, 2 filhos em casa, interfone tocando, vamos que vamos. Eu já estou me alongando aqui, pelo visto. Então, enfim, da Tricontinental. Eu dizia que a Guerra Fria ela se faz no e pelo terceiro mundo na década de 60. Né? Não se esqueçam disso. É um ambiente em que, nesse ambiente, os países do terceiro mundo eles são quase que obrigados a se posicionar de um lado ou de outro, né, nesse contexto. E o apoio, evidentemente, dos Estados Unidos às ditaduras latino-americanas e às ditaduras que lhe interessavam apoiar, né, na África e na Ásia, foi um fator, né, fundamental para entender o radicalismo expresso na Tricontinental, lá em 1966. Então, é a primeira, formalmente, né, a quinta Conferência de Solidariedade dos Povos da Ásia, África, América Latina. A quinta conferência, porque está dentro de outras que nasceram lá desde o Cairo. Né? Se vocês verem os slides com calma, posteriormente, vocês vão ver que há várias conferências que continuam. A Conferência das Mulheres continua, a Conferência dos Escritores, dos Jovens do Terceiro Mundo, enfim, de todos os outros elementos que estão aí contidos. Né? Lembre-se que isso é só uma síntese do curso que já tivemos. Eu estou me alongando porque faz tempo, né? Já tem mais de um mês das últimas aulas, então faz necessário. Mas, enfim, tudo está lá no slide para vocês darem uma olhada com calma posteriormente. Então, é claro que então, a Tricontinental ela se explica nesse contexto de polarização mundial. Né? E Cuba, né, estando na América Latina, né, a questão do apoio dos Estados Unidos às ditaduras latino-americanas, evidentemente, estava no primeiro plano, né, e tentou-se ali criar uma grande rede de relações, de instituições, de organizações sociais anticolonialistas, né, e socialistas, né, em torno dessa luta pela construção, né, de uma realidade mais progressista, né, dentro dos termos que existiam à época. Né? Bem, então, a Tricontinental ele é um ponto fora da curva, em grande parte, né, dessa história do terceiro mundismo. Porque o terceiro mundismo, como eu disse para vocês, ele não é um movimento de esquerda, é um movimento de autoafirmação. Então, nós temos dentro do terceiro mundismo movimentos de esquerda, movimentos de direita, movimentos que não se veem como uma coisa nem com outra. Nós temos monarquias, nós temos repúblicas, temos governos socialistas, temos governos reacionários, todos eles com essa ideia, né, da defesa da sua própria autodeterminação e da cooperação sul-sul. Né? Mas o terceiro mundismo ele não tem uma só linha política ideológica, em termos de esquerda e direita.
né? É sempre bom destacar esse ponto. Eu fiz isso bastante no curso e coloco novamente agora nessa síntese para vocês terem isso em conta, né? Me lembro da famosa frase do Júlio Nyerere, presidente da Tanzânia, que citei várias vezes na primeira parte do curso. O terceiro-mundismo é um movimento progressista, não é um movimento de estados progressistas. Lembre-se bem dessa frase, porque ela define bem sobre o que estamos falando aqui. Ele é um movimento progressista no sentido que defende a autodefesa, a autoafirmação das nações, né, que defende o desenvolvimento econômico, a paz mundial, o combate à fome, à pobreza, à desnutrição, etc. Isso não quer dizer que os seus agentes, quanto estados, sejam agentes progressistas, no sentido amplo do termo. Okay? Bem, então, nesse período, né, da Tricontinental, nós temos essa efervescência, né, toda política mundial, que faz se sentir também no terceiro mundismo. Mas, a essa época, como eu disse para vocês, né, a principal agenda terceiro-mundista não era a política internacional, estritamente falando, né, mas era, né, o debate econômico, né, do terceiro mundismo. Ou melhor dizendo, o debate da economia política, porque aí estão todos os textos, né? Vejam aí, vocês têm acesso a isso. O debate da economia política, né, em prol do desenvolvimento econômico, como eu falei para vocês, né, é a grande agenda terceiro-mundista dos anos 60 e dos anos 70. Né? Inicialmente com a UNCTAD e depois com a proposta da nova ordem econômica internacional. Então, se pudéssemos usar esses termos, digamos, a agenda hegemônica do terceiro mundismo, nos anos 60 e 70, né, era a agenda da economia política. Era a tentativa de criar, né, o direito ao desenvolvimento do terceiro mundo. Né? E, inicialmente, a partir da economia do desenvolvimento, né, nos anos 60, que deveu muito à CEPAL, ao Krebs, os economistas latino-americanos, seus Furtado, etc. Né? E, posteriormente, né, as novas estratégias de desenvolvimento da década de 70. Então, nós temos essa história pormenorizada aqui para vocês, nos slides, nesse conjunto de slides, né, da UNCTAD, a nova ordem econômica internacional, né, o debate da economia do desenvolvimento, como a economia do desenvolvimento pretendia superar o subdesenvolvimento pela industrialização, como isso foi construído dentro do terceiro-mundismo a partir da UNCTAD, né, na tentativa de tornar, por outro lado, né, com a UNCTAD, tornar a ONU a grande organização internacional que pudesse ir além do GATT e de outros organismos e que se sobrepusesse a esses outros organismos internacionais, né, porque, como eu disse para vocês, era na ONU que o terceiro mundismo, sobretudo, se constituía, né, e o fato de que havia cada vez mais países, né, se tornando independentes era algo importante, porque na ONU valia, né, cada país um voto, ainda vale, mas sem a importância desse período, né, porque a maior parte das decisões da ONU hoje seguem para conselhos específicos, como o Conselho de Segurança, etc. Né? Isso já existia à época, mas se tornou muito mais forte depois, no final da década de 70.
Tá aqui, nesse período, a Assembleia Geral da ONU tinha maior importância, né? E, não por acaso, nos anos 60, a ONU colocou os anos 60 como a primeira década das Nações Unidas para o desenvolvimento. Nós temos, nos anos 60, a Declaração do Direito à Autodeterminação, e da década de 60 como a década do desenvolvimento. Então, são duas grandes vitórias do terceiro-mundismo dentro da ONU, em parte com o apoio soviético, em parte dos países europeus, aí conforme a geopolítica do momento. Não dá para resumir isso tudo agora. Então, nós temos aqui a primeira UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que é de 1964. As questões que foram pautadas nessa primeira UNCTAD, então, o aumento das exportações dos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos. Por que esse aumento das exportações? Porque os países recém-saídos, para esses países do terceiro mundo, a maior parte da economia era voltada para a exportação, exportação, agroexportação, exportação mineral, então não havia como fazer acumulação sem um aumento dessa exportação, mas, ao mesmo tempo, se colocava na UNCTAD a defesa da industrialização, a demanda por um acordo internacional de commodities, de estabilização de preços, como vocês podem ver aí, questões que vão continuar depois no projeto da nova ordem econômica internacional. Então, nós temos a ação do G77 dentro da UNCTAD e o G77 fazendo essa articulação entre a UNCTAD e o movimento dos não alinhados nas diversas conferências ali dos anos 60, e início dos anos 70. Então, nós temos algumas vitórias parciais da UNCTAD nesse período, como o Sistema Geral de Preferências. Nós temos, em 1970, a formação da proposta também da autossuficiência, talvez lá na Conferência de Lusaka, o princípio da autossuficiência, da self-reliance, como um princípio moderador dessas novas estratégias de desenvolvimento que vão se colocando. Por que isso? Em parte, isso surge como uma autocrítica do terceiro-mundismo, dessa agenda desenvolvimentista, porque foi se percebendo que a industrialização por si só não superava o subdesenvolvimento. Claro que, falando assim, parece uma obviedade, mas outra coisa é o momento histórico, e foram necessárias algumas experiências históricas para mostrar que uma coisa não era necessariamente igual ao outro. Então, a experiência brasileira, por exemplo, foi importante nesse sentido, porque ajudou a desenvolver o subdesenvolvimento, como dizia o Gunther Frankl, mais do que realizar um desenvolvimento de fato para o Brasil, dos anos 60 e 70, sobretudo dos anos 70, com o milagre econômico. Enfim, todas essas experiências de industrialização tenderam a mostrar para os teóricos terceiro-mundistas que eram necessárias novas estratégias também de desenvolvimento, e daí surgiram concepções, teorias como a da self-reliance, e como da nova ordem econômica internacional. Então, a nova ordem, a proposta da nova ordem econômica internacional, ela foi sendo planejada durante várias conferências, até que ela surge já plenamente colocada na Conferência de Argel, em 1973, Conferência do MNA. Então, lá em Argel, se coloca esse projeto, é um projeto concreto, de tudo que foi discutido em termos de direito ao desenvolvimento dentro da UNCTAD anteriormente. O ponto central dessa essa proposta da nova ordem econômica internacional estava, como eu disse para vocês, na reformulação do sistema internacional como um todo. Esse debate se inicia com um diálogo, com uma controvérsia em torno do comércio internacional, do quanto
a troca desigual, a deterioração dos meios de troca não estavam favorecendo os países centrais em detrimento dos países periféricos no comércio internacional, né? E a partir dessa constatação, né, fez-se esta proposta de reformulação do comércio internacional, né, que foi a nova ordem econômica internacional, e, de fato, ia muito para além do comércio, porque pretendia garantir também a soberania dos povos no campo político, né? Então, no projeto da NOI, assim, sumariamente falando, né, pode-se dizer que ressurge o terceiro mundismo, né, para além, em toda a sua potencialidade, né, pelo menos no debate da economia, da política, certamente. Não tanto nas questões antirracistas, de gênero, culturais, que estavam colocadas anteriormente. Quer dizer, a proposta da NOI não está parcialmente dentro do espírito do Bandung, nesse sentido, mas está mais dentro do espírito do que Belgrado ou a Tricontinental, no meu entender, né? Porque ela alia duas faces importantes desse movimento de autodeterminação, a face econômica e a face política, administrativa, porque ela coloca a soberania dos povos, o direito à soberania, como um direito fundamental, né, para a articulação dessa autodeterminação. Sem essa soberania, não é possível reformar o sistema internacional, não é possível garantir o desenvolvimento econômico, né? Não é possível garantir, portanto, a superação do subdesenvolvimento. Então, essas questões aparecem todas elas entrelaçadas na proposta da nova ordem econômica internacional, que, como eu disse para vocês, foi aprovada na sua essência, né, na Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados de 1974. Né? Então, nós estamos aqui, né, num momento crucial do sistema internacional, né, em que o terceiro mundismo se faz muito presente e relevante. Por que isso? Porque nos anos 70 nós temos vários elementos que colocam em xeque a dominação americana do mundo, né? E a força do terceiro mundismo e a aprovação da NOI, em 1974, são um elemento a mais nesse desafio à hegemonia americana, e, portanto, ao sistema internacional por ele gerido desde o pós-guerra. Né? É claro que isso aparentemente coloca essa afirmação, né, se coloca aparentemente em contradição com todo o discurso, toda a análise da Guerra Fria que nós fizemos até agora. Mas, de fato, quer dizer, Estados Unidos e União Soviética eram as duas grandes potências do pós-guerra. Mas os Estados Unidos, ele tinha não só a hegemonia do mundo capitalista, mas a hegemonia do sistema internacional nesse período todo. Né? Não eram exatamente duas potências da mesma força. Né? A presença da União Soviética foi absolutamente fundamental para criarem-se alternativas à dominação estadunidense. E o apoio da União Soviética à descolonização é uma amostra clara disso. Mas nós não estamos falando, de fato, em dois oponentes de igual peso, igual força, durante esse período. Os Estados Unidos continuava sendo, digamos, a grande força, a grande nação do ponto de vista econômico e também militar, no pós-guerra até a década de 80. E nesse período da década de 70, vale lembrar, a crise de Bretton Woods, a crise econômica americana,
o crescimento econômico europeu e posteriormente japonês, a guerra do Vietnã, né? O crescimento da influência das ideias e práticas comunistas na África, enfim, todos esses elementos colocavam, era um desafio à hegemonia americana dos anos 70. Né? E o terceiro-mundismo fazia parte, querendo ou não, desse desafio. Né? Não é à toa que, a essa época, a Hanoi foi, ou tinha, digamos, o apreço de boa parte da política europeia, em especial social-democrata, é claro, mas não só ela, né? Porque os europeus estavam em busca de estabelecer novas relações também com os países do terceiro mundo, né? E o projeto da Hanoi criava essa possibilidade, né? Então, o projeto da Hanoi ele foi, sobretudo, um desafio à hegemonia americana, né? E os Estados Unidos eles perceberam isso claramente e se opuseram desde o começo a esse projeto por conta disso, né? Além do que, né, nós temos nesse meio período, né, a crise do petróleo de 1973, né, que é vista internacionalmente como parte, né, desse movimento terceiro-mundista, né, onde, pela primeira vez, né, o terceiro mundo consegue ferir gravemente os países do primeiro mundo do ponto de vista econômico. Então, todos esses elementos juntos, eles se colocam como um desafio à hegemonia americana e o bloco do terceiro mundo, portanto, também. Né? A queda, a derrocada do terceiro mundismo, que nós vamos comentar na próxima aula, ela, portanto, tem que ser avaliada nesse contexto, né? Porque, querendo ou não, o terceiro mundismo e o bloco do terceiro mundo eram um desafio à hegemonia estadunidense, né? Então, nós começamos a próxima aula, vídeo, né, comentando esse período do final da década de 70, que marca o início da derrocada do bloco do terceiro mundo, né, num primeiro momento, e num segundo momento, né, fazendo comentários também, como eu disse para vocês, sobre apontamentos, questões, dúvidas, enfim, críticas que vocês tragam sobre o conteúdo desse primeiro módulo, né? Então, não se esqueçam de postar ou de me enviar por e-mail, né, mais comentários, né, para que eu possa ter elementos, né, para um diálogo mais profundo, né, com vocês. Acho que é isso, me alonguei um tanto, mas fez necessário porque é importante a gente ter, né, em nossa reflexão, né, todos esses elementos do que foi o bloco do terceiro mundo, né, para que a gente possa avaliar mais corretamente, mais cientificamente, né, as continuidades e descontinuidades desse terceiro mundismo, né, com o que veio a se chamar de sul global a partir dos anos 80. Tá ok? Enfim, comentários são sempre bem-vindos. Agradeço a vocês e até a próxima.